Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre a cura da sogra de Simão Pedro. Mas não foi só ela que foi curada. O Evangelho também vai dizer que outras pessoas foram curadas. Diz o Evangelho: à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. É claro que o Evangelho ressalta a figura da sogra de Pedro, mas Jesus, ele realiza muitas curas e expulsa muitos demônios. Na segunda-feira passada, nós ouvimos o Evangelho que Jesus pregava, convidava à conversão e dizia: "O reino de Deus está próximo." Queridos irmãos e irmãs, as curas que Jesus tem realizado já nesses dias, nessa primeira semana do tempo comum, as curas que Jesus realiza são sinais da presença do reino de Deus no meio de nós, no meio da humanidade. Jesus, e nós vimos isso também alguns dias atrás, no Evangelho, que falava que quando Jesus estava na sinagoga, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele se levantou para ler, e no livro estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, para curar os enfermos, para libertar os cativos." Veja, Jesus que está exercendo o seu ministério, Jesus que está realizando a sua missão. E tudo aquilo que ele faz é sinal da presença do seu reino entre nós. Por isso tantas curas, por isso tantos demônios sendo expulsos. Jesus, ele veio para instaurar o reino de Deus. Ele já está presente no meio de nós, no meio da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, nós que estamos acolhendo a palavra de Deus, nós que acolhemos na nossa vida o Evangelho, nós que nos dizemos cristãos, nós também somos chamados a sermos um sinal da presença do reino de Deus. E a grande pergunta é: as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, a missão que o próprio Deus nos deu, tem manifestado a presença do reino de Deus no meio das pessoas?
tem revelado a presença de Deus no meio de nós ou não? Sim, porque como cristãos, o que é o cristão? O cristão é o do Cristo. Então, e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, repousa sobre nós. Nós somos chamados a sermos a presença do reino de Deus no meio de nós, no meio da humanidade. Nós somos chamados a levar essa presença de Jesus a todas as pessoas, pelo nosso testemunho de vida. E aí Deus vai agindo. Assim como o Espírito agia na vida de Jesus, assim como Jesus ia curando os enfermos, expulsando os demônios, Deus também quer agir por meio de cada um de nós. Que nós, de fato, possamos construir o reino de Deus neste mundo. Que nós possamos, de fato, revelar a face de Deus aos homens. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa missão. Que o Espírito Santo, que a força do Espírito Santo que acompanhava Jesus e agia nele, possa também agir em cada um de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.